O Coriolano conduz entrevista com o pré-candidato Edilvan Alencar do PDT e eu volto daqui a pouco, Ítalo. Isso mesmo, Farias, e dando continuidade, como o Farias falou, a série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza nestas eleições de 2020, recebemos hoje Edilvan Alencar do PDT. Atualmente, Edilvan é deputado federal pelo partido, tendo atuado também como secretário de Educação do Estado do Ceará, além de já ter presidido o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Vale ressaltar que a intenção dessa série de entrevistas é fazer uma discussão ampla sobre a cidade e a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja a sua agenda prioritária. Quem participa dessa entrevista hoje com a gente é a editora de Cidades do Povo, Adailma Mendes. Muito bom dia, Adailma. Bom dia, Ítalo. Bom dia também para o deputado Edilvan Alencar. Deputado, matéria recente do jornal O Povo mostrou uma divisão em relação aos apoios dentro do PDT. O senhor seria o nome preferido do ex-ministro Ciro Gomes e do ex-governador Cid Gomes, enquanto Samuel Dias teria a preferência do prefeito Roberto Cláudio. Então, eu queria saber do senhor quem é que vai ter mais peso, quem é que vai ter mais relevância na escolha desse nome. Vai ser o ex-ministro Ciro e o ex-governador Cid Gomes ou o prefeito Roberto Cláudio? Como é que vai se dar essa decisão, já que estamos aí na reta final, no prazo final para as convenções? Bom dia, Ito, bom dia, Adailma, bom dia, Raquel e todos os ouvintes. Eu vi aquela matéria do jornal Povo, mas acho que não vai ser a escolha do A, do B, do C. Eu acho que são uma série de debates, acho que é um processo novo e rico. E assim, as pessoas ali têm pesquisa qualitativa, as pessoas estão assistindo e observando as propostas. Eu não estou nesse processo achando que vou ser o preferido do Ciro, de Cid, de Roberto Cláudio, até porque quem vota é a população. Então a população de Fortaleza é quem está e quem tem que escolher o melhor candidato. E o PDT vai por essa linha. Ele vai ouvir, as pessoas já começou esse processo, e aí quem ele achar que for mais preparado, que tiver melhores propostas, é quem vai ser escolhido. Até porque se fosse o fulano de tal preferido de X, Y, Z, não sai de debate, não. Era só tirar do bolso o nome e indicar. É assim que eu vejo esse processo, Ítalo. Pré-candidato, então, mas como é que vai ser essa escolha, no final de contas? No final das contas, quem é que vai decidir, dentro do PDT, já que a população não pode decidir sobre uma questão interna do partido, quem é que vai decidir quem vai ser o candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza? Bom, já aconteceram 6 debates. Vamos ter mais 2 essa semana, um quarta e quinta, não vai ser terça, quarta e quinta, mais 2 na próxima semana, e estão acontecendo paralelamente pesquisas quantitativa e qualitativa. Então, assim, as pessoas estão sendo ouvidas de forma, com pesquisa, de forma estatística, né? Então, são essas pesquisas que vão apontar quem é o nome que estaria mais pronto, estaria apto a concorrer pelo PDT a essa prefeitura. É assim que foi nos passado aí nesse processo. Entendi. Bem, como eu disse, quem participa aqui com a gente também é a editora Adailma Mendes. Adailma. Edilvan, bom dia. Bom dia. Eu queria questioná-lo sobre essa que a gente vem lutando aí na educação, né? Você está acompanhando bem de perto e já se foi falado até de uma perda de 31 bilhões para a educação por conta da pandemia. E Fortaleza vai ter que enfrentar também os desafios com esse retorno às aulas e para 2021. Necessidade talvez de uma capacitação diferente para professores, estrutura de escolas. Como é que você pensa em trabalhar esse lado da educação e tentar reverter um certo retrocesso que a gente está vivendo por conta da pandemia em 2020? Adailma, o que aconteceu com a educação do Brasil como um todo, né? Nós dormimos de um jeito e acordamos de outro. De repente, as escolas fecharam no Brasil inteiro. E aí começou essa educação remota, sem preparação, sem formação do professor, sem planejamento, assim vai. E os professores estão se virando aí, fazendo um esforço imenso para conseguir passar conteúdo para os estudantes, crianças. Só que nós sabemos que esse país é desigual. E aí tem exclusão digital, nem todo mundo tem acesso. Paralelo a isso, a arrecadação caiu dos estados, dos municípios, e a educação ela tem um percentual que seria vinculado. E o governo federal, o Congresso aprovou um auxílio financeiro para estado e município
e não vinculou os 25% com a educação. Então, vários estudos, inclusive um do Congresso, apontou que 31 bilhões foram perdidos esse ano. Então, é uma situação difícil. Eu também estou com outro projeto de lei que pega recursos do FUST, que é um fundo de telecomunicações, lá estão 30 bilhões para comprar computador e dar conexão para estudantes e alunos. Aqui no Ceará foi feito um pacto para erradicar o analfabetismo. Isso foi o Ivo que liderou na Assembleia. A minha ideia é lançar um pacto estadual para a gente recuperar o que nós perdemos na aprendizagem. Eu quero que a Assembleia Legislativa, a Associação de Prefeitos, Sindicato de Professores fiquem junto comigo nesse pacto. Então, o Ceará é referência na educação, nós sabemos disso. Nós temos desafio, mas temos bons resultados. Então, o próximo ano vai ser muito difícil. Então, a minha ideia é lançar um pacto para recuperar esse déficit de aprendizagem que aconteceu esse ano, que assim foi enorme. Mais de um semestre de aulas paradas. Então, essa é a minha ideia, a da Ilma. Deputado, temos também Raquel Gomes trazendo a questão de ouvintes. Deputado, o Arlis Mendes, que está sempre com a gente participando dessas entrevistas aqui, fala que o Carlos Lupe, presidente do PDT, afirmou que qualquer pré-candidato que apoie Bolsonaro deve ser afastado. Ele pergunta o que você acha desta posição, de radicalizar dessa forma, se você concorda. Olha, Raquel, esse, digamos, radicalismo eu acho que é importante. A gente não pode estar em cima do muro, não. É um presidente da República que defende a ditadura militar, que diz que a pandemia é uma gripezinha, que não é coveiro, e daí a gente não pode aceitar. Então o PDT aí está sendo fiel às suas bandeiras históricas, né, de defender as pessoas mais pobres, de defender a educação, com Darcy Ribeiro, com Brizola. Então, digamos assim, esse radicalismo é bem-vindo. Eu acho que o PDT não pode aceitar que um pré-candidato seu esteja aí de braço dado e defendendo essas ideias que são terríveis, né? É um presidente que é contra a democracia, ele vai para manifestação para defender a ditadura. Então, como é que o Partido Democrático Trabalhista vai defender um presidente desse? Eu acho que ele está corretíssimo, o Lupe e o PDT. Então, quem for do PDT tem que estar longe desse presidente da República, que realmente tem sido tristeza para o Brasil. Deputado, hoje nas páginas do Jornal Povo, o deputado estadual Leonardo Araújo afirmou que, diante das circunstâncias, seria complicado o município ser comandado mais uma vez pelo PDT, porque não tem interlocução com o governo federal, e isso acabaria prejudicando a nossa cidade. Como é que o senhor enxerga essa situação de um partido que tem dificuldade de dialogar com o governo federal? Então, por esse raciocínio, não precisava de eleição, não. O presidente dizia, o prefeito de Fortaleza é fulano de tal, o de São Paulo é esse. Não é por aí. Nós vivemos numa democracia. A gente imaginar que o prefeito tem que ser do mesmo partido do presidente, não. De forma alguma. Se fosse assim, não precisava de eleição. Eu acho que a gente tem que respeitar as instituições. O presidente da República, sendo de partido contrário, ele tem que entender o sentido do que é administração. Ele tem que respeitar a Constituição. E a Constituição Federal, por si só, já campa por esse pacto nacional. Não pode, não. Eu discordo assim completamente do deputado Leonardo, em achar que o candidato a prefeito tem que ser do partido do presidente da República. Então, se fosse assim, era se ele fazer a nomeação. Isso era os prefeitos biônicos, né, que existiam antigamente, né? Acho que o governador nomeava o prefeito da capital. Não, nós estamos em democracia. Inclusive, é até bom ser de oposição. Acho que para a gente divergir, para ir para uma posição aí que beneficie a população. Não concordo, não. Não podemos concordar com essa afirmação. Muito bem, deputado. Com essa posição, então, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Estamos entrevistando um dos pré-candidatos do PDT à prefeitura, deputado federal Idilvan Alencar. São 9h19. CBN, eleições 2020. 9h23, estamos de volta entrevistando o pré-candidato do PDT, deputado federal Idilvan Alencar, e agora eu passo a palavra para a Dailma. Deputada, a gente vem também agora com a questão da pandemia, um alto índice de desemprego, né? O nível de miséria realmente deve aumentar, e a gente vê muito nas ruas de Fortaleza um aumento de moradores de rua.
A gente tem aí, desde 2014, trabalhado com um censo extremamente defasado, de 1.700 e poucas pessoas, e não se vê um trabalho mais efetivo de recuperação, né, de trazer essas pessoas para sair da condição de vulnerabilidade. Né? O que o senhor imagina que pode ser feito para esse público que está desassistido e que está com a situação agravada agora? Adailma, no primeiro debate dos pré-candidatos do PDT, eu disse que eu respiro a educação nos últimos anos, porque fui secretário de Educação por 10 anos, executivo e titular, mas que eu vou ter uma obsessão por a pauta emprego e renda. Por quê? Exatamente por essa sua fala. Nós sabemos que essa pandemia levou muitas pessoas para a miséria. Nós não podemos condenar os fortalezenses a viver em condições subhumanas, com R$ 600. Então, o município pode fazer muito para recuperar emprego e renda. Primeiro, com investimento público. No momento que o município passa a investir, a construir moradias que já, além de gerar emprego, atende condição social, como pessoas que não têm casa para morar, e nós temos que fazer a conta de cada emprego que o município vai gerar. As compras, o município compra muito. Então, vamos comprar de quem? De quem mora ao lado da escola, né? Por exemplo, as fardas escolares dos alunos. Vamos comprar de costureiro que mora no entorno, que mora ali pertinho. Nós conversamos também sobre o centro de Fortaleza, que tem uma série de imóveis desocupados. De repente, o aluguel social pode ser uma alternativa para colocar pessoas que estão em condições subhumanas. Então, eu aposto fortemente que o município de Fortaleza tem que fazer um pacto aí com empresários, iniciativa privada, com o Estado do Ceará, com o governo do Estado, para gerar emprego. Eu acho que é a questão mais crucial. Quem for prefeito de qualquer município desse país vai estar com essa questão batendo na porta, inclusive agora já está acontecendo. Isso tem que ser obsessão, eu disse desde o começo. A minha pauta principal, se prefeito de Fortaleza, será geração de emprego. Eu já era preocupado com isso, com os jovens, quando saía da escola, sem perspectiva nenhuma. Você tem o programa Jovem Aprendiz, que as empresas são obrigadas a contratar jovens. Então, essa pauta do emprego e renda é obsessão, porque essa condição miserável leva pessoas para a rua, como está acontecendo, e aumentando. Então, nós temos que gerar renda para emprego da dignidade. Quem não tem emprego vai aí para uma situação de depressão, começa a ter a família desconstituída. Então, nós temos que gerar emprego e renda nessa cidade, e acho que aluguel social, pegando imóveis abandonados, é uma alternativa para quem está no meio da rua, nesse momento difícil que nós estamos passando no país. Deputado, mais uma questão aqui, só enfatizando, alguns ouvintes aqui estão realmente falando e enaltecendo o seu trabalho, registrando aqui os ouvintes que participaram, nosso ouvinte aqui, pergunta, o Gilson, né? Primeiro, a Reginalda Garcia, do bairro Joaquim Távora, ela diz que é pedagoga, tem imensa admiração e apreço pelo seu trabalho, que você é um defensor da educação. É Reginalda Garcia, do bairro Joaquim Távora. E agora, com isso, eu faço agora a nossa pergunta. Bom dia, o nosso ouvinte que perguntou aqui, deixa eu ver se ele deixou o nome dele. Ainda não, mas eu vou falar agora a pergunta. Bom dia, Raquel. Ciro, quando governador, teve vários atritos com professores grevistas e agora prega apoio à educação. E Dilvan, prefeito, vai ser o mesmo professor e Dilvan ou vai ser um pensamento divergente da categoria? E eu já queria que o senhor emendasse, falasse também sobre as questões que estão sendo desenvolvidas, as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pela prefeitura para mitigar aí todos esses prejuízos que tivemos agora com a pandemia em relação às escolas municipais, escolas aqui do ensino público. Vamos lá, Alto. Olha só, Raquel, eu tenho uma trajetória muito ligada à educação. Né? De 2007, nos últimos 15 anos eu fui secretário de Educação 10 anos do Estado e fui presidente da FNDE. E eu tenho uma relação de muito respeito com os professores. E respeito por professor não é só dizer assim, eu gosto de professor, não. São as ações. Enquanto secretário estadual de Educação, foi pago o piso dos professores, foi feita uma nova carreira para os professores. Eu sempre andava nas escolas para conversar, para saber as angústias. É uma profissão muito sofrida. Não é fácil ser professor da escola pública. Não é fácil. Você recebe um aluno com uma série de deficiências, alguns passam fome, alguns têm família desestruturada. E o professor a escola é aquele lugar de esperança. Então, assim, quem conhece minha trajetória
sabe como é que eu trato o professor, é com muito apreço. Enquanto deputado federal, eu fui autor de um destaque junto com o PDT, que reduziu em 3 anos o tempo de aposentadoria para professor e professora de todo o Brasil. Então, na reforma previdenciária, eu já mostrei a minha dedicação. Então, todo professor do Brasil, ele tem 3 anos a menos de aposentadoria, graças a um destaque nosso. Agora, recentemente, eu fiz uma luta grande que empreendi para aprovar o Fundeb. O Fundeb são 76 bilhões a mais na educação do Brasil. Eu sempre gostei de fazer sala para professor. Então, assim, o Edilvan é o mesmo. E se tiver a oportunidade de ser prefeito, aí é que eu tenho que me dedicar mais a professor e respeitar mais. Até porque eu fui eleito para o professor. Esse meu mandato parlamentar é uma delegação. O que eu estou fazendo lá em Brasília? Eu estou lá para defender os professores do estado do Ceará e melhoria para a escola pública para mudar a vida de muitos estudantes. Aqui em Fortaleza, nós temos problemas na educação. Roberto Cláudio avançou muito, mas ainda não tem vaga para creche para todas as crianças. Aqui passou de 10 mil para 20 mil vagas nas creches, só que a gente tem 70 mil estudantes sem vagas, crianças. E essa pandemia traz um desafio maior. Mais do que nunca, a Secretaria de Educação do município de Fortaleza tem que estar aí forte, com recursos para investir, para recuperar esse prejuízo. Aqui estão tendo aulas remotas, só que a minha defesa é da escola. Eu não defendo dar aula à distância, não. A aula à distância é ocasionalmente, circunstancialmente. Nós temos que voltar para esse espaço sagrado que é a escola pública. Então, nós temos que recuperar o que vai se perder esse ano. Aqui em Fortaleza tem 2 mil jovens que todo ano não fazem matrícula. E tem 20 mil entre crianças e jovens que estão na idade de escolaridade e estão fora. Nós temos que ir atrás dessas crianças e jovens. Já imaginou um jovem fora da escola, ele vai fazer o quê? Qual é o caminho que ele vai tomar na vida? Então, assim, essa é uma pauta importantíssima e fundamental e estruturante para a sociedade. Por isso, essa é a minha defesa de uma escola pública forte. Deputado, para finalizar, ontem nós entrevistamos o pré-candidato do PSL, Heitor Freire, e ele se colocou contra algumas medidas, né, de combate à pandemia, entre elas o lockdown. Ele disse que foi uma medida extrema e exagerada. Qual a sua avaliação sobre essa posição? Hitler, é com muita tristeza quando nós assistimos no Brasil, né? 100 mil mortos. Né? O Brasil é na dianteira do mundo. Brasil acima de todos na quantidade de mortos. E as pessoas negar esse vírus, negar essa doença, é muita ignorância, é muita tristeza, né? Nós vimos um presidente da República, desde o começo, não estava nem aí, debochou, inclusive das vidas, né? Imagina um parente que perdeu um familiar, como é que se sente quando vê o deboche? E aí, assim, a ciência toda, as recomendações da OMS, dizendo que o lockdown era importante, aí tem gente que vem dizer que isso não faz sentido. Então, esses 100 mil mortos poderiam ter sido 200, 300 mil. Quantas mortes nós evitamos no Brasil, no Ceará? Então, isso é com muita tristeza. Nós estamos vendo o Brasil indo para trás. E é o que a gente tem que ter cuidado com Fortaleza. Porque o Brasil não discute mais pauta do futuro. É só a gente discute para não andar para trás. A gente tem que ter cuidado também com Fortaleza para que não apareçam essas coisas loucas, né? Os pensamentos divergentes do mundo inteiro. Nós temos que respeitar a ciência, respeitar os médicos. Então, isso eu acho um completo absurdo a gente defender, a gente vai para o meio da rua morrer. Defesa da morte. Não posso concordar com isso, tá aí. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Entrevistamos agora o pré-candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, Edilvan Alencar. Agradeço também a participação da Dailma Mendes aqui com a gente. E voltamos amanhã, entrevistando mais um pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Vamos agora aos estúdios da Rádio Povo CBN com Raquel Gomes. O Povo CBN, eleições 2020.